capítulo 16, versículo 9. Antes de nós entrar na palavra, nós vamos preparar o nosso coração para recebê-la. Coloca a tua mão sobre a tua Bíblia, aonde você está. Fecha teus olhos, por favor. Meu Deus, fala conosco nesta manhã, através da tua palavra e por intermédio do teu Espírito Santo. Nos orienta, nos aconselha, nos ensina a tua boa, agradável e perfeita vontade para a nossa vida. Que a tua palavra, ela venha alimentar a nossa alma. Que a tua palavra venha fortalecer o nosso espírito. Que a tua palavra venha produzir fé, espírito e vida em nossos corações. Fala conosco, meu Deus, para a honra, louvor e glória do teu santo nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga assim seja. Presta atenção aqui a esta palavra agora. Olha o que diz aqui a Bíblia. Porque quanto ao Senhor, quanto o quê? Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Até aí. Veja que Deus, todos os dias, todas as manhãs, Ele está passando com o seu olhar sobre todo o quê? A terra. E o que é que Deus está procurando? O que é que Deus quer achar? O que é que Deus quer encontrar na terra toda vez que Ele passa seu olhar, toda vez que Ele olha para ela? A Bíblia diz o que é que Deus está procurando quando Ele olha sobre a terra. Quem Ele está procurando encontrar. Abra agora a sua Bíblia no livro de Salmo, Salmo 101. Salmo 101, versículo 6. A Bíblia nos revela quando Deus está olhando para a terra, o que é que Ele está procurando encontrar. Vamos lá para o Salmo 101, versículo 6. Salmo 101, versículo 6. Diz assim, ó: os teus olhos procurarão o quê? Os fiéis da terra. Os fiéis de quê? Então Deus está, quando Ele está olhando para a terra, Ele está procurando quem? Os fiéis. Por quê? A fidelidade é algo tão importante para Deus. Porque a fidelidade a Deus é a base da nossa comunhão. É a base do nosso relacionamento com Deus. Eu e você temos que aprender a cada dia a sermos mais fiéis a quem? Na terra, em todo o tempo, em todo lugar. A fidelidade é algo necessário no nosso relacionamento com Deus diariamente. Sabe por quê? Porque todo dia você precisa orar. Todo dia você precisa buscar a presença de Deus para a tua vida. E se você não for fiel, como é que você vai fazer isso? Porque para tudo, para a obra de Deus, tudo que é para Deus tem que ter fidelidade. Olha o que ele está dizendo aqui, ó: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. Quem quer habitar com Deus aqui nesse lugar? Quem quer estar com Ele? O segredo, a única coisa que é necessária para nós estarmos com Deus e Ele está conosco, é nós sermos fiéis a Ele em tudo que nós fizermos, em tudo que nós realizarmos. Seja fiel. Ore na hora certa. Busque a Deus em todo instante.
tenha comunhão com Ele, lê a Bíblia, lê a palavra. Tudo que você fizer para Deus, faça de maneira fiel, porque é isso que Ele mais quer. Olha o que Ele diz aqui, ó: para que habite comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Olha aí, só quem pode servir a Deus é a pessoa que é fiel a Ele, é a pessoa que agrada a Ele, é a pessoa que faz a vontade dEle acima de tudo, em primeiro lugar. Por isso que tem pessoas que Deus não chama ela para servir a Ele na obra, porque ela não é fiel, ela gasta mais tempo com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Ela não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para jejuar, ela não tem tempo para louvar, para cantar, para adorar Deus na sua vida. Mas ela tem tempo para assistir televisão, para ver celular, para entrar no Facebook, para ver Instagram. Aí isso ela tem tempo, todo dia ela entra. Mas para falar com Deus, para dobrar os joelhos em casa, para ler a Bíblia, para ter comunhão com Deus, ah não, isso aí falta tempo. Então, quem está entendendo, igreja? E é por isso, por essa falta de fidelidade, que Deus não pode se manifestar na vida de muitos cristãos na terra, de muitas pessoas na terra, que elas não são fiéis, elas vivem de aparência. Na igreja elas são uma coisa, lá na casa dela elas são outra coisa totalmente diferente. Elas nem parecem como cristãs. Na realidade, elas gastam mais tempo com as coisas desse mundo. É igual a Marta. Quem se lembra de Marta? A irmã de Maria. Quando Jesus chegou na casa de Marta, Marta estava ocupada, cuidando da casa. Ela nem parou para atender o Senhor. E ficou chateada, porque Maria deu toda a atenção para o Senhor Jesus. Maria parou, foi tudo, a irmã dela. Ficou nos pés de Jesus, ali, a todo instante, ouvindo a sua palavra, ouvindo os seus ensinamentos. Diga agora a Deus, igreja. Então, gente fiel é gente que agrada a Deus em primeiro lugar. Para você ter uma noção como a fidelidade é algo tão importante para Deus, sabe esse salmo de número 100, 101? Vai agora para o salmo 31. Aí mesmo, livro de salmo. Falta um pouquinho. Salmo 31. Você está no salmo 101, vai para o salmo 31. Falta um pouquinho. Salmo 31, versículo o quê? Versículo 23. Salmo 31, versículo 23. Olha o que diz aqui a Bíblia, diz que Salmo 31, versículo 23. Diz assim, ó: amai o Senhor. Repete comigo: amar quem? Amai o Senhor. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. Quem é santo? Santo é aquele que se separa para Deus, para agradá-lo, para servi-lo, para fazer a sua vontade. Então diz assim: amai o Senhor, todos vós santos. O Senhor, repete, preserva os fiéis. Tem gente aqui que é fiel a Deus na sua vida, na sua casa, no seu lar, né? No seu testemunho, né? Precisamos ser o quê? Fiéis. Deus está procurando homens e mulheres na terra que são fiéis a Ele, para servi-lo, para glorificar seu nome, para exaltar seu nome. E eu espero que Ele encontre você quando Ele olhar aqui para o bairro de Marambá 2. Quando Ele olhar aqui para a cidade de Paulista, Ele diz: ali tem, ó, ali está cheio de fiel. Ali naquela igreja tem muita gente ali, ó, fiel a mim. Amém, igreja? Quem está entendendo, igreja? Porque isso é que Deus quer. É ver a nossa fidelidade em tudo que nós fazemos para Ele. Para você ter uma ideia ainda da importância da fidelidade,
livro agora. Vá para o próximo livro depois desse. Próximo livro, Provérbios. Abra aí Provérbios. Capítulo de número 12. É o próximo livro, não tem nem como você errar. Próximo livro, Provérbios, capítulo 12. Abra aí. Você está em Salmo. O próximo livro é Provérbios. Capítulo 12. Versículo 22. Provérbio capítulo 12, versículo 22. Presta atenção o que diz aqui a palavra de Deus aqui, ó. Diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente, repete comigo, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Olha que coisa forte. Olha o que Deus está falando comigo e com você através da sua palavra. Veja como a fidelidade é algo importante para Deus. Deus quer que você e eu sejamos mais fiéis a Ele a cada dia, em tudo que nós fazemos aqui na terra. Então diz aqui que Deus tem prazer. Prazer é alegria, prazer é satisfação, igreja. Deus fica alegre quando Ele encontra você fielmente todo dia orando. Ele encontra você todo dia lendo a Bíblia. Encontra você todo dia louvando a Ele com a canção, adorando a Ele em casa, dando o testemunho dele na rua. É isso que Deus quer. É homens e mulheres fiéis que tenham compromisso com Ele. Agora deixa eu te mostrar o que é que Deus faz por quem é fiel a Ele. Aí mesmo nesse livro, sai do capítulo 12, vai agora para o capítulo 28. Nesse mesmo livro aí de Provérbios. Sai do 12, vai para o 28. Olha o que diz aqui a Bíblia. Olha o que Deus faz na vida de quem é fiel a Ele. Versículo 20. Capítulo 28, versículo 20. Provérbios, capítulo 28, versículo 20. Olha o que diz aqui a palavra. Me acompanha aqui, ó. O homem fiel, repete comigo. Esse homem fiel não é que Deus está fazendo acepção de pessoa, não. Isso é geral, homem ou mulher. O homem fiel será acumulado de quê? De bênção. Olha só, quanto mais você é fiel a Deus, mais Ele abençoa a tua vida, a tua casa, a tua família, teu trabalho. Mas Ele abençoa você, minha irmã. Mas Ele abençoa você, meu irmão. O que importa para Deus é a nossa o quê? Fidelidade. Então é algo importante, é algo necessário, é algo fundamental na vida cristã, a fidelidade para Deus. Então você e eu, todos nós, precisamos nos esforçar, precisamos nos empenhar a cada dia para sermos mais fiéis a Ele. Porque é isso que Ele quer. Ele quer pessoas que têm compromisso com Ele. Pessoas que param a sua agenda, param tudo que estão fazendo para dobrar os joelhos em casa e dizer: Deus, essa hora aqui não é para ninguém. Essa hora é só para te buscar. É só para falar contigo. Quem está entendendo, igreja? É isso que Ele quer. Mas tem muita gente que não leva Deus a sério. Infelizmente, até nas igrejas evangélicas está tendo isso hoje. Pessoas que dizem que não tem tempo para Deus, mas todo dia liga a televisão, todo dia vê o celular, todo dia para conversar com a vizinha.
vizinha, com o vizinho, com os amigos. Mas para Deus? Ah, Deus não tenho tempo não. Eu tenho muita coisa para fazer na minha casa. Quem está entendendo, igreja? Então nós precisamos ser fiéis a Deus em tudo. E ele fala mais sobre essa fidelidade a ele no livro de Lucas. Abra aí Lucas, por favor. Capítulo 16 de Lucas, versículo 10. Veja o que o Senhor Jesus fala sobre a importância da fidelidade na nossa vida. Vamos lá, livro de Lucas, Novo Testamento agora, tá? Lucas fica depois do livro de Marcos. Lucas capítulo 16, versículo 10. Olha o que o Senhor Jesus falou a respeito da fidelidade. Me acompanha aqui, capítulo 16 de Lucas, versículo 10. Diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel o quê? No muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto o quê? No muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Está vendo? Que em tudo que nós fazemos para Deus tem que ter a marca de quê? Da fidelidade. Tem gente que é infiel a quem ele trabalha, a quem ele presta serviço. Tem gente que promete, mas não cumpre. Isso deixa Deus triste. A Bíblia fala de um casal que foi o exemplo na Bíblia de infidelidade para Deus. E você já ouviu falar deles, Ananias e Safira. Se lembra deles? Ananias e o quê? Você sabe o que foi que eles prometeram para Deus? Eles prometeram vender uma propriedade e dar a oferta na casa do Senhor. Mas quando venderam a propriedade, eles acharam que era muito valor e aí não mandaram o dinheiro completo, mandaram pela metade. E aí a Bíblia diz que Deus não se agradou disso não. Deus falou logo com o seu servo, o discípulo, o apóstolo Pedro, e falou para ele para repreender aquele casal. E a Bíblia diz que aquele casal, por causa da fidelidade, a falta de fidelidade a Deus, porque foram infiéis, a Bíblia diz que eles pagaram alto preço. Sabe por quê? Com a própria vida. Morreram, se acabaram, porque foram infiéis a quem? A Deus. Mas eu vou te mostrar também que tem pessoas na Bíblia que têm compromisso com Deus, que querem ser fiel a Deus em tudo. E o primeiro exemplo que eu vou dar para você é um homem chamado Abraão. Abra aí no livro de Neemias, capítulo de número 9. Neemias, capítulo de número 9. Abra aí, por favor. Vamos ver a fidelidade de Abraão. Livro de Neemias. Fica depois do livro de Esdras. Passa Crônicas, aí vem Esdras, aí vem Neemias. Por favor. Abra aí. Neemias capítulo 9.
Jeremias capítulo 9, versículos 7 e 8. Veja como Abraão foi um homem fiel a Deus. Diz aqui, ó, capítulo 9, versículo 7. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão, e tiraste dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Então, Deus, quando chamou Abraão, ele se chamava Abrão. Aí Deus deu para ele um novo nome, chamado Abraão. Ele vivia na cidade de Ur. Aí diz aqui, ó, versículo 8 agora. Achaste no seu coração o quê? Fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares a sua descendência a terra dos cananeus, dos heveus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos gigaseus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Diga glória a Deus, igreja. Abraão foi um servo fiel a Deus na terra. Mas não só foi ele, não. A Bíblia também fala de um segundo homem que se destacou pela sua fidelidade a Deus. Sabe quem foi? Foi Moisés. Quem já ouviu falar de Moisés? Moisés. Abre aí no livro de Números agora. Números, capítulo 12, por favor. Vamos parar para Números. Volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Lá em Números. Números fica antes de Deuteronômio. Fica depois do livro de Levítico. Que passa a Gênesis. Vai lá no primeiro livro da Bíblia. Gênesis. Segundo livro Êxodo. Terceiro livro Levítico. Quarto livro Números. Vamos lá. Números capítulo 12. Números capítulo 12, versículo 5. Números capítulo 12, versículo 5. Abra aí. Quem já encontrou? Vamos lá, me acompanha aqui agora. Números capítulo 12, versículo 5. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão, a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Diga glória a Deus, igreja. Olha o testemunho que Moisés alcançou. Deus chamou ele de uma pessoa o quê? Fiel a ele, na casa dele, né? Ele era uma pessoa fiel a Deus, fazia tudo como Deus mandava, ordenava, queria, era obediente, era um homem íntegro, era um homem justo, era um homem voltado para Deus. Mas não só foi somente ele que foi fiel na Bíblia, existe também outro que você também conhece pelo nome. Sabe quem foi? Foi Daniel. Abra aí no livro de Daniel agora. Daniel, capítulo 6. Vamos ver a fidelidade de Daniel agora. Daniel, capítulo 6. Deixa eu mostrar para você. Daniel fica depois de Ezequiel, tá? Antigo Testamento.
Daniel, capítulo 6. Versículo 3. Daniel, capítulo 6, versículo 3. Olha o que fala em Daniel. Diz assim, ó. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em quê? Em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, diz aqui, ó, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. Diga glória a Deus, igreja. E não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Olha como Daniel era. Homem fiel a Deus, homem íntegro, homem que tinha compromisso com Deus. Ele foi um homem fiel muito ao Senhor. Então, se Abraão foi fiel, se Moisés foi fiel, se Daniel foi fiel, você também tem condição de ser fiel a Deus na terra. Diga agora a Deus, igreja. Se esforce, se dedique, se empenhe. Mostre para Deus que você quer ser fiel. Porque tem que haver esforço, tem que haver fidelidade, tem que haver empenho, tem que haver dedicação. Mas existe um homem, igreja, que esse foi o mais fiel de todos em toda a Bíblia a Deus. E eu não vou dizer o nome dele não. Você vai, através das características, saber. Abra sua Bíblia no último livro da Bíblia, Apocalipse. Vou terminar nessa palavra agora. Apocalipse, capítulo de número 19. Vamos lá no Apocalipse. Apocalipse de número 19. Apocalipse não tem nem como você não achar. É o último livro da Bíblia. Não tem nem como você se perder. Vamos lá, capítulo 19 de Apocalipse, versículo 11. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Diz assim a Bíblia: vi o céu aberto, eis que um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel, e o quê? E verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Vai vendo aí as características dessa pessoa, depois você vai me dizer o nome dela. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido em um manto tinto de sangue, o seu nome se chama Verbo de Deus. E o seguiram os exércitos que há no céu, montado a cavalo branco, com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo a regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem o seu manto, e na sua
Então seja fiel, porque Deus vai honrar você, porque Deus vai abençoar você, porque Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Quem recebe essa palavra? Quem toma posse dessa promessa? Diga glória ao Pai, diga glória ao Filho, diga glória ao Espírito Santo, diga viva Jesus, e a sua palavra no meu coração, hoje, amanhã e para todo sempre. Glorifica a palavra de Deus, ela é linda.